Bom dia, senhoras e senhores. Sejam bem-vindos à teleconferência de resultados do segundo trimestre de 2020 da BRF-SA. Informamos a todos que esta teleconferência está sendo transmitida pela internet através do site www.brf-br.com.br, onde a apresentação encontra-se disponível na plataforma webcast. Neste momento, todos os participantes estão conectados apenas como ouvintes e, após o discurso, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas, quando as instruções para os senhores participarem serão fornecidas. Solicitamos que cada participante faça apenas uma pergunta. Caso necessite de alguma assistência durante a teleconferência, queira, por favor, solicitar a ajuda de um operador, digitando o *0. As declarações contidas nessa teleconferência relativas à perspectiva dos negócios da empresa, às projeções e resultado e ao potencial de crescimento da empresa constituem-se em meras previsões e foram baseadas nas expectativas da administração em relação ao futuro da empresa. Estas expectativas são altamente dependentes de mudanças no mercado, do desempenho econômico geral do país e do setor, e dos mercados internacionais, estando sujeitas a mudanças. Cabe lembrar que esta teleconferência está sendo gravada. Esta conferência será apresentada pelo Sr. Lorival Luiz, diretor-presidente global, e estão presentes também os demais executivos da companhia. Passamos a palavra agora para o Sr. Lorival Luiz, que dará início à teleconferência. Sr. Lorival, por favor. Obrigado. Primeiramente, bom dia a todos. Sejam bem-vindos à nossa divulgação de resultados do segundo trimestre de 2020 da BRF. Como vocês estão vendo, pela primeira vez nós estamos fazendo essa divulgação por vídeo, com o objetivo de ter uma melhor interação com todos vocês e permitir uma discussão mais ampla. Eu quero começar essa apresentação, essa discussão, falando aqui com muito orgulho e da satisfação com os resultados que nós estamos apresentando a seguir, principalmente considerando o atual cenário de extrema adversidade com essa pandemia, que pode não parecer, mas já duram 6 meses. Este, sem dúvida, foi um trimestre difícil, muito suado, que exigiu o melhor de cada um de nós, como um time, e um time unido. Por isso, eu quero, desde já, demonstrar o meu reconhecimento e o agradecimento a todos os nossos colaboradores que fazem parte da nossa cadeia e todos os nossos parceiros, que não mediram esforços para manter a nossa operação e o abastecimento da população nesse período tão difícil. Hoje também eu quero mostrar que construímos um resultado robusto, sólido e, acima de tudo, consistente, tanto do ponto de vista financeiro, também com relação à nossa responsabilidade social e o cuidado que nós temos com as pessoas. A BRF, e com muito orgulho, acredito que foi uma das empresas que mais investiu na saúde e na segurança das pessoas, e também das comunidades onde fazemos parte. E fizemos isso mesmo em detrimento de qualquer resultado financeiro e mesmo de market share. Porque nós, da BRF, acreditamos que a saúde, a vida das pessoas tem prioridade. O market share nós retomamos, as vidas, infelizmente, não. Por isso, a nossa prioridade foi cuidar das pessoas. O resultado que vamos apresentar agora também demonstram a força das nossas marcas e o acerto da estratégia que tivemos na expansão do portfólio de produtos com maior valor agregado e também com melhores margens. Eu vou detalhar isso um pouco à frente. Então, eu estou absolutamente confiante de que estabelecemos os alicerces para avançar com a nossa estratégia, buscando um crescimento e geração de valor. E eu vou também dizer um pouco disso no final dessa apresentação. Então, para começar aqui, com relação à agenda deste call, eu vou fazer uma apresentação rápida de uns 15 minutos. Na sequência, vamos abrir para as perguntas e respostas e todos os vice-presidentes estão aqui comigo para responder a essas perguntas.
Mas, antes de começar essa apresentação, eu quero só pedir licença por um minuto para vocês, para prestar aqui a nossa homenagem e o reconhecimento ao nosso conselheiro, o Walter Mariani, que nos deixou na última sexta-feira de uma forma bastante prematura. O Walter, como vocês sabem, esteve aqui conosco nos últimos 3 anos, não só como conselheiro, mas também como membro de 2 importantes comitês. E também, como vocês sabem, esses últimos 3 anos foi um período bastante turbulento para a BRF, mas fundamental para escrevermos a nossa história. E o Walter participou desse processo com protagonismo, profissionalismo e muita dedicação. Ele era peculiar e todos que o conhecem sabem disso. Então, eu quero aqui, nesse momento, em nome de toda a BRF, prestar aqui nossa homenagem ao Walter, agradecer ao Walter pelo legado que nos deixou e prestar aqui os nossos sinceros votos de pesar e condolência à sua esposa Luciana e a todos os seus familiares e amigos. Então, com isso, eu quero iniciar a nossa apresentação indo aqui diretamente para a página de número 4. Segundo trimestre, como já dito, foi um trimestre de muito investimento, de cuidar das nossas pessoas, de cuidar das comunidades e do nosso negócio. Nós investimos, gastamos cerca de 218 milhões de reais em inúmeras iniciativas durante esse período. Criamos campanhas internas e externas, como vocês estão vendo aqui, para exatamente mostrar a nossa solidariedade, a nossa cidadania, a nossa responsabilidade social, sem abrir mão também do cuidado e do bem-estar animal. Na próxima página, no próximo slide, vocês vão ver aqui uma série de iniciativas que também estão no nosso relatório de administração. Mas eu quero aqui destacar 2 pontos que são relevantes no nosso entendimento. Trabalhar com a prevenção, com o cuidado com as pessoas. Nós, inicialmente, afastamos proativamente e preventivamente cerca de mais de 8 mil funcionários do grupo de risco, que incluem pessoas de mais idade, índios e outros. Todos aqueles foram preventivamente afastados e contratamos outros quase 7 mil funcionários. Obviamente, isso trouxe impacto na nossa operação, na nossa produtividade, mas temos certeza que foi o certo a fazer. Também testamos, talvez uma das empresas que mais testou no Brasil, mais de quase 85 mil pessoas até agora, em mais de 40 localidades. E fizemos isso para tomar o cuidado preventivo para que a gente pudesse ter o cuidado necessário e preservar a vida das nossas pessoas. Também no próximo slide, uma série de iniciativas do ponto de vista comercial, relações institucional e também do nosso instituto, que logo no início anunciamos um programa de doação de cerca de 50 milhões de reais, que já beneficiaram mais de 180 entidades ao redor do mundo nas operações onde nós estamos. Falando um pouco aqui na página 7, eu quero mostrar o impacto que isso teve. Ou seja, os nossos funcionários, mais de 90 mil funcionários, durante esse período, nós fizemos um teste com eles, nós fizemos uma pesquisa com eles, buscando entender o que a percepção deles, como estava a percepção deles. Como vocês podem ver, é muito gratificante perceber que a gente estava fazendo a coisa certa, que a BRF fez a coisa correta com relação às medidas adequadas e com relação à comunicação que nós fizemos e à transparência que nós usamos. Isso mostra um time engajado, um time unido, um time alinhado com o mesmo propósito. Indo para a parte financeira, aqui eu não vou desenvolver muito tempo, vocês já viram no relatório de administração, e a gente pode detalhar melhor na apresentação no Q&A. Mas eu quero, na próxima página, na página 9,
atentar a vocês e chamar a atenção para a consistência dos nossos resultados. Essa consistência, mesmo nesse ambiente desafiador. Pelo 5º trimestre consecutivo, nós estamos trabalhando com nossas margens brutas na casa de 24%, 25% e a nossa margem EBITDA na casa de 13%. Isso, obviamente, nas operações recorrentes, da forma como que a gente está fazendo. Tivemos, sim, um impacto pontual aqui, tanto no custo quanto nas despesas, como reportamos no nosso resultado desse trimestre. Mas cabe aqui refletir que, além desses custos identificados, também, obviamente, tivemos maiores impactos com relação à produtividade, em relação ao atendimento de determinados mercados e com atendimento de alguns determinados produtos que, dependendo do momento da paralisação ou da redução das atividades em determinadas unidades, causaram e puderam trazer alguma ruptura ou falta de produtos nos mercados. E isso não está aqui quantificado. O que eu quero dizer é que tudo aquilo que temos feito nesses últimos 2 anos tem trazido os resultados de forma consistente e a solidez dos nossos resultados. Aqui, na página 10, um resumo dos nossos resultados de Brasil e de internacional, que também estão detalhados no nosso relatório de administração e que demonstram a fortaleza do nosso portfólio e das nossas marcas, trabalhando, de novo, com margens aqui EBITDA na casa de 14%. Mas eu quero chamar a atenção para vocês um pouco na página 11, onde a gente fala do nosso market share. O nosso market share, congelados e margarinas, aqui ainda com a leitura de abril e maio, mostram uma evolução e uma retomada, fruto da nossa estratégia comercial e fruto do lançamento de produtos e inovação que temos feito, sempre com as marcas preferidas do mercado e que continuam crescendo na preferência do consumidor. Aqui, olhando do lado direito, vocês veem já a nova leitura, maio e junho, tanto para embutidos quanto para frios. E aqui reflete exatamente as ações e as decisões que nós tomamos ao longo desse último trimestre, priorizando a vida, priorizando as pessoas. Um exemplo, nós, no momento que na região de Rio Verde, onde está localizada a nossa maior planta de processados do Brasil, nós proativamente, preventivamente, interrompemos a produção, fizemos aí talvez a maior testagem em massa do país, quase 9.000 pessoas testadas de PCR, aguardamos os resultados e com segurança voltamos à nossa produção. Isso, obviamente, teve um impacto, sim, de atendimento ao mercado, aumento de ruptura e também no mix de produto. Por quê? Para atender o mercado e não deixar faltar os produtos, focamos nos produtos mais volumétricos e não necessariamente aqueles produtos com maior rentabilidade. Na página 12, quero mostrar aqui a fortaleza da nossa marca e a assertividade da nossa estratégia. A fotografia daquilo que vendemos no Brasil e de qual é o nosso portfólio. Então, nós temos aqui um gráfico que mostra nos 2 eixos uma evolução e o crescimento dos produtos em 2 anos e o crescimento de nossos produtos em 1 ano. O que eu quero destacar aqui e chamar a atenção de vocês? 80%, cerca de 80% dos nossos produtos são produtos de maior margem, de maior valor agregado, que carregam a fortaleza das nossas marcas. São produtos que são branded products com melhor marca. Isso, se vocês olharem em qualquer trade global e posicionamento global, esses produtos e esse tipo de operação
geralmente é tradeado na casa de 13, 14 vezes EV/EBITDA. E apenas 20% do nosso portfólio trata-se de produtos in natura de menor valor agregado, mas ainda com margens positivas. E aí sim, esses são produtos mais comoditizados, que são tradeados aí na casa de 7 vezes EV/EBITDA. Então, a direção, a estratégia e tudo aquilo que nós estamos fazendo é no sentido, como vocês estão vendo, de crescer cada vez mais, e o gráfico demonstra isso, crescer cada vez mais esses portfólios. E, nos próximos 2 slides, como é que nós estamos fazendo isso? Uma série de lançamentos. Vocês podem ver no Brasil, mais de 56 novos SKUs. Vocês estão vendo alguns deles aqui. A mesma coisa no próximo slide aqui, no 14. No internacional, também uma série de SKUs, cerca de 56 novos. No próximo slide, número 15, eu falo rapidamente da nossa estrutura de capital, que continua numa tendência e buscando a estrutura de capital ideal para a companhia. Nós saímos de 3,74, agora com 2,89, dado o efeito do câmbio, que saiu de 3,83 para 5,48. Se a gente fosse fazer um cálculo aqui do quanto seria a nossa alavancagem em dólar para tirar esse efeito meramente cambial, a nossa alavancagem estaria na casa de 2,30, o que mostra a nossa tendência e a disciplina financeira, que também é fortalecida aqui no slide número 16, que mostra uma série de operações e iniciativas que estenderam nosso prazo médio de dívida de 3,2 anos para 4,9 anos, já considerando aqui as operações que realizamos em julho e agosto recentes agora. Passando aqui um pouco para falar de perspectiva. Temos aqui um resultado muito bom do trimestre, mas estamos trabalhando e preparando a companhia também para o crescimento. Temos novas habilitações para uma série de países, como vocês estão vendo aqui, e também temos aqui em fase final de conclusão a nossa nova unidade de embutidos em Seropédica, que a partir do primeiro trimestre de 2021 adicionam mais 30 mil toneladas de capacidade para a BRF. Da mesma forma, já estamos operando a planta nova em Daman, na Arábia Saudita, e já iniciamos o processo de expansão para atender, produzindo em solo saudita e expandindo a produção de produtos processados em solo saudita com maior valor agregado. Antes de ir para as minhas considerações finais aqui, eu quero chamar a atenção de vocês para o panorama e o balanço de oferta e demanda de proteínas no mundo. Chamo a atenção de vocês para esse quadro inferior aqui, onde mostra uma queda relevante da produção de proteínas no mundo. E mais embaixo, nas 2 últimas linhas, um aumento do comércio global e, principalmente, a queda do consumo per capita. Isso tem acontecido porque a população cresce, são mais pessoas que precisam ser alimentadas e, ao mesmo tempo, uma queda de produção. Isso mostra que, se a gente voltasse a ter o consumo per capita de 2018, o mundo precisaria estar produzindo hoje cerca de 350 milhões de toneladas. O que eu quero dizer aqui é que o mercado continua demandando e ainda temos uma produção abaixo do que a demanda de mercado tem demonstrado. Antes de concluir, no próximo slide, quero mostrar, e aqui tem uma relação de iniciativas que estamos fazendo a gestão da companhia com foco e sem abrir mão da nossa responsabilidade com o meio ambiente, com a sociedade e com a nossa governança, que é uma governança, sem dúvida, de primeiro nível em todos os seus aspectos. Agora, eu chamo a atenção aqui
de vocês para que a gente possa ir para o endereçamento final, para a conclusão final. Quero chamar a atenção de vocês para o resultado desse trimestre. Um trimestre onde nós comercializamos acima de 1 milhão de toneladas, mesmo no momento de pandemia. Tivemos um lucro bruto na casa de 2 bilhões, um EBITDA de 1 bilhão, mesmo com todos os gastos e ações que tivemos com o Covid, uma margem EBITDA das operações nossas correntes na casa de 14%, mostrando a estabilidade desse momento. Reportamos, mesmo nesse trimestre de adversidade, um lucro na casa de 300 milhões de reais. Seguimos na adequação da nossa alavancagem, da estrutura de capital, com uma alavancagem de 2,89 vezes e um prazo médio de quase 5 anos. E mais importante e extremamente estratégico para a companhia, avançamos de forma relevante nos produtos que carregam as nossas marcas e que possuem valor agregado e cada vez mais valor agregado. Esse crescimento relevante no volume é o nosso objetivo e é o nosso foco. Concluindo, então, aqui, eu vou para o próximo slide, para o meu slide final. Eu quero chamar a atenção de vocês e quero falar do nosso momento. Falar do nosso momento e do nosso sentimento como companhia. Dizer que, diante de todos os resultados, de tudo que temos pela frente, eu tenho total confiança, não apenas no presente, mas também no futuro da BRF e da nossa companhia. Eu estou absolutamente convicto de que temos um time engajado, unido e em torno do nosso propósito. Um time que cuida das pessoas, que não faz o negócio a qualquer preço. Um time apaixonado pelo que faz e apaixonado pela nossa empresa. E temos cada vez mais uma cultura fortalecida. Nós, sim, implementamos um robusto sistema de gestão em todos os níveis. E estamos aqui em fase final de implementação dos nossos processos de eficiência nas áreas operacionais e comerciais. Estamos aqui, só para alinhar no slide de número 21, comerciais. E vivemos aqui uma realidade de um mercado mundial que vocês viram, aumenta de forma consistente a sua demanda por proteína. E como vimos, a produção reduziu nos últimos anos, o que nos assegura uma perspectiva de crescimento para as próximas décadas. Então, pessoal, a demanda existe, a demanda está aí e a demanda por proteína segue crescendo. Nós temos as marcas mais admiradas do mercado e que continuam crescendo na preferência dos consumidores. Estamos evoluindo em inovação, lançando produtos e no foco dos produtos com maior valor agregado. Nós trabalhamos duro nesses últimos 2 anos e vocês sabem disso e são testemunhas desse esforço. Então, agora, acredito que estamos prontos para expandir nossos negócios, nossos resultados e nossos retornos. Com o melhor time, as melhores marcas e os melhores produtos. Eu digo isso a vocês com muita tranquilidade, porque pavimentamos as bases e os fundamentos para iniciar uma nova etapa de muito sucesso na nossa jornada aqui na BRF. Muito obrigado a todos. Obrigada. Senhoras e senhores, iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Lembramos que cada participante terá direito a uma pergunta. Para fazer uma pergunta, por favor, digitem *1. Para retirar a pergunta da lista, digitem *2. Nossa primeira pergunta vem de Luca Cician, de Goldman Sachs. Bom dia, Orivaldo, time, obrigado pela apresentação. Para essa minha pergunta, eu aproveitando dessas últimas considerações que você fez, eu queria perguntar se você pode nos ajudar a
como colocar o resto do ano, considerando que alguns elementos da atividade nos últimos meses deveria normalizar. Claramente, o segundo TRI foi um trimestre, o primeiro também, excepcional. Eu acho que eu concordo com esse nível de estabilidade no agregado, eu acho que foi encaminhável. Mas eu acho que poderia ajudar a entender quais que você acha que são os ligados mais temporários no terceiro TRI e quantos aqueles mais de largo prazo. Perguntando de forma diferente, a gente deveria imaginar uma BRS, uma empresa que vai sair mais leve, de alguma forma, mais reativa, ou, por exemplo, você pode comentar quais a estrutura de custo que foram impactadas no segundo TRI. A gente vai precisar assumir um ligado um pouco mais longo, ou até estrutural, nesse novo cenário. Acho que qualquer indicação sobre o alto de custos de médio prazo, acho que seria útil. Obrigado. Obrigado, Luca. Como a gente está vendo aqui, eu vou começar respondendo inicialmente. Se algum vice-presidente quiser completar, levanta aqui a mão. Mas a tendência para os próximos trimestres, com relação aos impactos de Covid, são menores. Menores tanto nos seus custos como nas suas despesas, porque muito do que foi feito no segundo trimestre foram one-timers, não são recorrentes. Outras despesas serão recorrentes ainda durante um período até que sim a pandemia se encerre. Então, mas isso já cairá de forma relevante nos próximos trimestres. Eu quero aqui pedir para o Vinícius, que é o nosso vice-presidente de operações, também adicionar um pouco de informação com relação à nossa produtividade, porque nesse período nós tomamos iniciativas preventivas e pontuais visando a saúde das pessoas e o bem-estar animal. E isso incluiu, inclusive, a redução de alguns produtos e algumas linhas de produto, mas também de forma pontual. Vinícius, por favor. Oi, Luca. Bom dia. O que aconteceu durante esse período para proteger as pessoas, tanto em número de pessoas que a gente tirava da operação por busca ativa e contratação de temporários, foi um número muito grande. Então, a gente tinha um absenteísmo alto, não porque as pessoas não queriam trabalhar, diferente até do que a gente ouviu falar do que aconteceu nos Estados Unidos, simplesmente porque a gente proativamente, para defender a saúde dos nossos funcionários, a gente afastava ele das nossas operações. Então, isso obrigava a gente... E aí não é produtividade porque a eficiência dos horários que a gente poderia produzir estava menor, não. Simplesmente você não tinha gente para produzir todos os produtos em todas as linhas, em todos os lugares, e a gente tinha que adaptar isso também, não só para proteger a saúde dos nossos funcionários, mas também o bem-estar animal. A gente conseguiu não fazer nenhum abate sanitário durante esse período. Então, isso obrigou a gente, em alguns momentos, trabalhar com um mix, como o Lorival mencionou, um pouco menos rentável e, em alguns casos, um pouco menos de volume, mas esse já está melhorando bastante. A gente tem um número de fábricas hoje em dia onde o risco maior de se ter uma parada é bem mais baixo do que foi antes. Então, a gente está bem confiante que nesse trimestre o nosso nível de produtividade, o nosso nível volumétrico vai ser bem parecido com o que a gente planejou no início do ano. Obrigado. Poderia fazer um zoom no Oriente Médio, se possível, sobre essa perspectiva, que acho que tem sido a região que mais tem mostrado volatilidade. Também os comentários que você fazem de custo dolarizado que impactou, se você pode colocar um pouco uma perspectiva para o resto do ano ou para os trends que a gente deveria esperar. Patrício, acho que é bola contigo aí, por favor. Ok, obrigado Luca pela pergunta. O segmento do halal, que como você vê é que mais sofreu a pressão, aconteceram diferentes coisas.
principalmente era um menor alojamento em frango, como falou Vinícius, para nós proteger as pessoas e ter uma produção que impactava na produção a menor. Além disso, os embarques de junho, além disso aí, o que a gente fez foi uma maior transferência para nossas distribuições. Então, a gente penalizou um pouquinho o faturamento do que são as exportações diretas para a gente ter um estoque ideal no segundo semestre. Durante a pandemia, você sabe, tive lockdown, impactou o turismo, impactou o food service, impactou os global accounts. No caso dos países do Golfo, uma quantidade de projetos parados, com expatriados saindo do país, mas o que realmente impactou nosso resultado no halal foi a Turquia, que aconteceu a mesma coisa, onde a gente também tem produção, onde a gente tive que colocar pessoas para protegê-las nas casas, contratamos pessoas adicionais e demais, mas o que mais impactou foi a inconsistência nas exportações para o Iraque e a lira turca, a devaluação. Então, quando nós vemos as perspectivas, hoje nós estamos em um processo de transição, o terceiro quarto é transição. Você já sabe que a Turquia abriu para o turismo, a Turquia está tendo um consumo similar ao que era no passado, a gente aumentou muito o market share, que é um ponto muito positivo, a gente foi muito rápido em direcionar nossos volumes para o varejo moderno principalmente, e também para nossa distribuição no interior, onde a gente tem as branches que nós falamos. No caso dos países do Golfo, quem está mais acelerando nessa volta é os Emirados Árabes, ainda os outros países continuam com esse lockdown, e nossos preços estão muito saudáveis hoje em dólar, e nosso mix vai ficar ainda muito melhor para complementar com específicos ajustes de preços a serem feitos. Então, o que eu falo que o mix está muito melhor? Quando você faz uma redução da produção, isso não só afeta o volume, também afeta o breakdown e o mix de produtos. Por isso que a gente colocou a prioridade em transferir esses produtos, mesmo perdendo oportunidade de faturar durante a pandemia ou durante esse trimestre, para a gente ter um segundo semestre muito mais robusto. Sendo o terceiro trimestre uma transição, já em certos países acelerando, sendo o quarto trimestre onde a gente espera a melhor performance para abrir o 2021 de um jeito muito melhor. Obrigado. Obrigado, Patrícia. Obrigado, Patrícia. Obrigado. A próxima pergunta vem de Isabela Simonato, de Bank of America. Bom dia a todos, bom dia, Dorival, obrigada pelo call. A minha pergunta também é mais focada no mercado de frango in natura. Quando a gente olha os dados, né, que Dorival, inclusive, você mostrou de oferta e demanda global, enfim, você realmente chega a uma conclusão que falta proteína no mundo e que preços, pelo menos até essa resposta de oferta aparecer, eles deveriam subir. E isso a gente está vendo muito na carne bovina e no porco, mas pouco ainda no frango. O que você está vendo de ajuste de oferta para rebalancear dentro do frango, né, a questão da oferta e da demanda, tanto no mercado interno quanto no mercado externo? Qual que é a sua visão também para exportação, né? A gente deve ver uma aceleração de volumes e de preços, enfim, você puder dar um pouco mais de cor do que você espera para preço de frango, tanto no mercado doméstico quanto no mercado de exportação, porque parece que o movimento ele não é exatamente condizente, né, quando a gente olha balanço de oferta e demanda. Obrigada. Obrigado, Isabela. Eu vou, até para a gente fazer aqui o dinamismo, eu vou falar um pouquinho só rápido e vou passar para o Patrício e depois para o Sidney para falarem aí da dinâmica do mercado internacional e do mercado local. Mas, de novo, o que a gente está olhando aqui e a perspectiva e onde nós baseamos as nossas decisões sem dúvida, nessa visão de médio e longo prazo. Porque acontecem eventos, de fato, pontuais. E esses eventos pontuais podem ser de semanas ou até de mês. Mas o contexto geral é aquele contexto que a gente mostrou no balanço de falta de proteína.
Então, eu passo aqui para o Patrício, acho que ele pode falar um pouco do que aconteceu com o frango, por exemplo, tem caso específico de Japão, por uma razão específica. Então, Patrício, para eu não me antecipar, bola contigo. Perfeito, obrigado. Bom dia, Isabela. Com frango, quando a gente, assim, só para dar um dado mais ou menos interno, a gente tem uma demanda muito maior dos nossos clientes, nossos mercados, do que a gente consiga atender. Então, em geral, a demanda realmente está muito alta, só que não tendo essa disponibilidade da indústria em geral, seja por habilitações em geral, seja por produção, seja por causa do impacto do Covid no curto prazo, que lembra que no início, quando nós estamos falando de abril, tinha falta de containers, que vinha dos atrasos dos containers voltando da Ásia no período de janeiro e fevereiro, principalmente fevereiro, quando foi o ponto mais alto do Covid e demais. Então, no curto prazo não aparece isso materializado em vendas, mas é por uma questão puramente operacional, entre aspas, como eu falei, mas as companhias tendo que se preparar para trabalhar durante o Covid. A distância social dentro de fábricas, a velocidade das linhas, testes, isolar pessoas ou afastar pessoas e demais. Quando você vê no meio prazo e mais indo para o long term, quem no curto prazo conseguiu absorver parte disso que o frango não conseguiu fornecer, em certos países foi o peixe, que também está com uma disponibilidade pressionada. Então, a gente realmente vê essa oportunidade do crescimento do frango, tendo coisas muito pontuais, como falou Lorival, ou seja, não tive o consumo na Europa do peito no segundo trimestre comparado com os anos para trás, principalmente porque o segundo trimestre era quando os clientes e os processadores se preparam para o verão europeu. Hoje a Europa recebeu muito menos pessoas, então quem tinha peito para produzir acabou sentindo essa pressão e por isso que tive muita pressão, por exemplo, do peito no Oriente Médio. Quando nós falamos do Japão, uma situação similar. O Japão recebe muito turismo entre julho e agosto e, além do turismo, eles tinham planejado fazer os Jogos Olímpicos, que eles cancelaram entre março e abril. Então, seria uma situação pontual de um estoque mais elevado e essa oferta sendo desviada para certos mercados, como Coreia do Sul, por exemplo. Mas, vendo a foto geral, a foto maior, o frango é a proteína ideal para ser o substituto tanto da carne de porco como bovina. Então, por isso que a gente está muito confiante que essa demanda, sem dúvida, é presente. A gente sente pelos pedidos dos clientes e demais. E a gente vendo a evolução dos países, abrindo mais e mais. Você viu, quando o Lorival apresentava quantas habilitações novas a gente tem de fábricas para países atuais e demais. Então, eu não tenho dúvidas que essa demanda vem. Só que esse período de curto prazo para trás foi muito volátil, e tanto na demanda, tanto nos países, tanto nas produções. Não sei se alguém vai complementar, Sidney, eu acho, sobre o Brasil. Oi, Patrícia, obrigado. Isabela, esse reflexo de maior consumo per capita de frango, crescimento de consumo per capita no frango, se reflete no Brasil também. As duas proteínas que cresciam em detrimento de bovinos, efetivamente era frango, foi frango e suínos, isso apontado pela BPA. E agora, com os preços mais atrativos comparado com bovinos, vai continuar crescendo, que é o que tem se mostrado no Brasil, o crescimento per capita de frango. E a restrição de suínos em função da forte demanda da China fortalece ainda mais o frango como uma proteína substituto ideal a essas duas que terão, ou por preço ou por restrição de volume, maior dificuldade para atender a demanda brasileira. Agora, é importante, você trouxe um outro ponto, Isabela, de preços, né? É importante que nesta leitura a gente possa colocar a BRF num segmento. O preço, de fato, no Brasil teve uma pequena queda, uma retração entre abril e maio, não acompanhada pela BRF, né? A BRF, que tem marcas, serviços e trabalha muito forte de inovação, o Lorival trouxe que a nossa
80% do nosso portfólio, inclusive com a In Natura, é de valor agregado. Então, a gente tem se apropriado, não acompanhar dessas oscilações temporárias. O mercado já voltou de preço em relação a frango, mantivemos uma rentabilidade defendida dentro do nosso plano estratégico. Então, primeiro, acreditamos sim no crescimento do consumo per capita, como tem se acontecido, e segundo, temos agregado valor e rentabilidade através das nossas marcas, inovação e distribuição. Atendemos mais de 100 mil clientes pulverizados em todo o Brasil em relação à In Natura. Então, acredito que eu tenha respondido esses dois pontos que você levantou, Isabela. Estou à disposição se você precisar de mais informações. Se eu puder só fazer um follow-up, foi super clara a resposta. Se eu puder só fazer um follow-up, quando a gente olha os dados de alojamento, né, eles têm sido bastante voláteis, enfim, não necessariamente condizentes com os movimentos de preço de tela. Se você puder só dar uma cor para a gente, como vocês têm visto a questão da oferta no Brasil. Obrigada. Tá bom, Isabela, eu vou passar um pouco aqui para o Vinícius. O Vinícius fala um pouco do alojamento, e aí, se o Leonardo quiser complementar também, a gente fala aí um pouco dos reportes e da estatística que a gente tem. Oi, Isabela, bom dia. Em função de todas essas incertezas que a gente tem, a gente sabe, uma vez que você corta alojamento, é muito mais difícil você voltar do que se para frente tiver algum erro e você corrigir isso com estoque ou com retirada de alojamento. Então, nesse momento, nós não estamos fazendo nenhum movimento drástico de retirar alojamento, nós vamos acompanhar isso de perto, isso é uma coisa que a gente tem feito com o Comex, com o Lorival, regularmente para falar disso. Durante a pandemia, sim, a gente retirou alguns alojamentos, mas ele foi pontual, por conta do Covid, para evitar abate sanitário em algum momento, mas essas retiradas, se você for pensar no cômputo do ano, ela é praticamente irrelevante, é menos de 1%. Então, nós estamos esperando, de olho nesse ponto que você colocou, mas no curto prazo não estamos planejando fazer nenhuma mudança radical no plano inicial, mas estamos de olho nesse ponto. Claro, obrigado. Aqui, Isabela, bom dia. A gente vê também uma queda durante o Covid por todo esse contexto que a gente está vivendo, mas umas exportações ainda fortes de frango do Brasil. Isso deve perpetuar aí pelo segundo semestre, como o Lorival falou, pelo déficit de proteína que a gente está vendo no globo. Então, acho que a gente está confiante, sim, em retomada da produção e, sim, de conseguir botar oferta no mercado, tanto do Brasil quanto no mercado internacional. Ok, obrigado, Vinícius. Obrigado, Léo. A nossa próxima pergunta vem de Tiago Duarte, de BTG Pactual. Olá, muito bom dia a todos. Obrigado pela oportunidade. Eu queria endereçar a primeira pergunta para o Sidney e a segunda pergunta para o Patrício. Sidney, na parte de Brasil, primeiro, muito bacana esses dados que vocês trouxeram aí de evolução de preferência, número de lançamentos, bacana ver a companhia voltando para os tempos áureos sobre esse aspecto, e com certeza isso ajudou muito no trimestre. Mas eu queria fazer um exercício, se você puder, com a gente. Acho que está muito claro a quantificação que vocês fizeram dos efeitos negativos do Covid do lado de custo, mas dá a impressão também que houve um efeito positivo aqui no Brasil do lado de demanda, né? Principalmente para uma parte do portfólio de vocês de produto processado, evolução do share, por exemplo, em margarinas, não deixa de ser um bom exemplo disso. Então, se eu queria, se puder fazer esse exercício com a gente do que você entende ter sido o efeito, vamos dizer assim, pontual, associado aí a afastamento social, as pessoas ficaram mais em casa, acho que isso deve ter contribuído, e nós vimos isso em outras empresas de bens de consumo que, de alguma forma, se alavancaram desse consumo maior em casa, principalmente no varejo, né? Ainda que o food service tenha sido ruim. Então, essa é a primeira pergunta. A segunda pergunta para o Patrício, eu queria, se você puder, Patrício, contar um pouco como é que vocês estão vendo as margens na Ásia.
né? As margens continuam muito altas, mas elas caíram nesse trimestre em relação ao trimestre anterior. Dá para ver que os dados de estoque no Japão pioraram um pouquinho em relação aos lows, né, que a gente viu no ano passado. Queria entender como você entende essa margem performando para frente, né? Até porque, até um pouco essa discussão que vocês levantaram sobre esse déficit de proteína global, muito causado pela gripe suína, mas eu tenho a impressão que uma parte, pelo menos relevante desse efeito, ele já está no preço dos produtos, né? O déficit começou a ser causado há 1 ano e meio, 2 anos atrás, né? Então, seria interessante ouvir sobre essa ótica as margens na Ásia. Muito obrigado. Oi, Tiago. Agradeço a pergunta e agradeço os comentários positivos. Tiago, deixa eu tentar explicar para você aqui. Sem dúvida nenhuma, no início do Covid, nós tivemos, sim, esse movimento do menor food service, maior varejo ou menor consumo fora e maior consumo dentro. Isso, de fato, beneficiou a gente e a gente capturou parte desse movimento. Talvez o exemplo mais emblemático seja a margarina, né? Que as pessoas, por hábitos culinários maiores dentro de casa, consumiram mais margarinas, assim mesmo tomo também para passar no pão. Agora, o que nós nos apropriamos é parcial. Colocando aqui o que o Lorival colocou, junto com o Vinícius, os impactos que nós tivemos na nossa cadeia produtiva. Rio Verde é a maior fábrica de atendimento para o Brasil. Muitos itens são produzidos lá de forma exclusiva. E isso se refletiu no market share. Nós vimos, em função da nossa estratégia de crescimento consistente, rentável, baseado em inovação, baseado em execução comercial, nós vimos numa retomada de market share em todas as linhas dos nossos produtos, que foi interrompida agora por esses pontos colocados de não atendimento da demanda, por uma oferta menor, principalmente nas fábricas que atendem o Brasil. Então, sim, num primeiro momento, capturamos parte desse movimento do maior consumo dentro de casa, aonde as marcas da BRF muito fortes acabam se apropriando muito mais, mas parcialmente, porque a outra parte, com a restrição de produção, nós deixamos de capturar. Isso está refletido no market share e que nós acreditamos que vamos, com a normalização colocada pelo Vinícius da produção, gradativamente vamos recuperar esse market share e voltar ao mesmo movimento que nós estávamos crescentes em market share. Não sei se enderecei bem as suas perguntas, Tiago. Estou à disposição se você precisar de mais informações. Perfeito, Tiago. Falando da Ásia, caso você tenha uma pergunta para Seiden, para mim, depois você entra, não sei se está com o microfone fechado. Com respeito à Ásia, tem diferentes situações. Sim, a gente vende mais in natura, os mercados importam mais in natura. O exemplo do Japão, o Japão importa in natura. Uma boa parte do que é importado pelos processadores locais, que eles marinam o produto, cozinham o produto, vendem o produto no food service, principalmente, o que se chama on the go. Tem muitas lojas de produto feito, pronto, nas estações de metrô. Então, as pessoas voltando do trabalho, pegam uma bandejinha de frango, preparam arroz em casa, comem o menu mais ou menos normal que eles comem. E eles passam por situações de ciclos. Então, quando tem produção local que está a um nível alto e tem pouco consumo, seja por lockdown, seja por falta de justiça, e a exportação continua a níveis altos, isso acontece no Japão. Quase que no passado acontecia 1 vez ou 2 vezes por ano. O que aconteceu agora em julho é uma situação quase normal para nós, porque a gente monitora estoques locais, monitora a produção local, a gente sabe isso aí, e em certa forma para a gente acabou afetando menos, porque a gente teve essa redução de produção e além dessa produção, essa falta de embarques em junho por causa das tormentas no Brasil.
Então, o que a gente espera para o futuro? Quando isso acontece, oferta e demanda tendem a se rebalancear. Então, quem exportava e que tinha um real muito favorecido para eles baixar o preço e ainda capturar uma boa margem, hoje não está tendo. Então, tem uma tendência a eles fazer outros produtos. Quando o preço no Brasil começa a levantar, esses produtores só mudam o mix e vendem no mercado interno. Então, essa dinâmica é normal. Então, no Japão, a gente espera uma melhora dos preços que tem hoje, mas depende muito de como vai se comportar tanto o Brasil, tanto a volta da Europa para consumir o peito, porque lembra que o mix do internacional dos exportadores gerais se tem que balancear entre peito e pernas. No caso da China, os preços do porco continuaram muito altos e eles sofreram mais pressão no frango, principalmente por uma boa parte de especulação, por causa dos aumentos das exportações dos Estados Unidos, que vende um mix com menor valor agregado e a preços muito agressivos. E principalmente o Brasil tem preços mínimos para vender de acordo ao agreement entre os países. E a terceira variável é o mix de produtos. A gente vendeu mais de meio mês do Oriente Médio em griller para certos governos asiáticos, como o caso da Singapura. Então, parte dessa margem é também por causa do mix. Então, tem três variáveis: dinâmica dos mercados normais, que a gente conhece e a gente trabalha no dia a dia. Quando acontece no Japão isso aí, a gente tende a fazer mais shawarma para o Oriente Médio, que é o frango desossado, onde utiliza o peito e a perna e demais. E tem essa variável, como eu falei, de ter exportado. Quando a gente reduz nosso volume de produção, o griller tende a perder um pouco as faixas ideais e procurar mercados alternativos, e os asiáticos têm muito boa alternativa, tanto para volume como para preço, só que ele gera uma margem menor ao que era o mix anterior da Ásia. Isso seria por aqui. Não sei se tem alguma dúvida ou alguma outra pergunta. A nossa próxima pergunta vem de Lucas Ferreira, de JP Morgan. Oi, bom dia a todos. Tenho duas perguntas, uma para o Sidney. Sidney, se puder falar como é que se comportaram os seus canais de venda agora durante a pandemia, se você conseguiu de alguma forma capitalizar aí com o melhor mix nesses canais, e também falar um pouquinho de preço de processado. Se vocês veem espaço para algum ajuste de preço, dado que você tem essa, digamos assim, menor produção, tanto do lado de vocês, mas imagino que da indústria como um todo. E se não, se tem alguma alavanca aí, talvez de descontos para melhorar, de mix de venda, se você consiga aumentar o valor de venda média dos processados nos próximos trimestres. E a segunda pergunta, talvez para o Lorival ou para o Vinícius, hoje saiu a notícia, não sei se já 100% confirmada, que a primeira carga de frango infectada com coronavírus. A China detectou o vírus num produto que não é da BRF, um produto brasileiro. Queria saber quais controles vocês têm, né? Vocês já comentaram bastante a questão da testagem, dos funcionários, mas o que vocês têm feito também para evitar ou para tentar garantir que não exista nenhum problema com a carga que vai ser exportada? Obrigado. Vamos lá. Vamos começar por mim, deixa depois o Lorival responder o restante. Obrigado pela pergunta. Então, dois aspectos, duas perguntas que você fez. Mix de canal. No primeiro momento, né, esse consumo dentro de casa e a redução do consumo fora em restaurantes fez com que o nosso negócio de food service tivesse uma retração relevante, próximo a 35%, mas totalmente absorvido pelo consumo do varejo, né? O varejo cresceu, tem um peso maior em nosso portfólio de vendas, e isso fez com que o que nós eventualmente perdemos com o food service fosse compensado dentro do varejo. Até mesmo o cash, que é um cash carry, que é
um canal misto, né, transformador e consumidor final, a maior presença de consumidor final no cash fez com que esse canal também crescesse as vendas. Então, dentro da equação de canais, com ajustes de categorias de portfólio de produtos, nós conseguimos compensar com o varejo o mix entre canais. O que eu posso te dizer de curto prazo? Nós estamos... A recuperação do food service surpreendeu as nossas expectativas positivamente. Num primeiro momento, a queda foi de 35%, agora está se mostrando em um dígito, né, abaixo de 10% a queda. Devemos, com a reabertura do comércio pelos governos locais, e com a nossa capilaridade, né, a capacidade que a gente tem de distribuição, fazer com que os nossos volumes voltem rapidamente ao pré-Covid. Então, o food service está se recuperando um pouco abaixo, mas bem menos do que nós imaginávamos. E esse comportamento de consumo dentro de casa, nós não acreditamos que ele vai voltar a ser como era antes. Esse new normal vai levar com que as pessoas, ou por um aspecto macroeconômico, onde as pessoas tendem a ter um lazer mais dentro de casa, ou até mesmo por eles terem experimentado nesse momento novas experiências de consumo dentro de casa, vai continuar fazendo com que o consumidor tenha um consumo maior dentro de casa, favorecendo não só a nossa distribuição, que é muito capilar, mas principalmente em função das nossas marcas e qualidade de produto. Então, esse mix de canal a gente vê de uma forma positiva, recuperação de food service e continuação de um residual importante do consumo dentro de casa. Em relação a preço, nós já tínhamos, no anúncio do resultado anterior, divulgado que nós tínhamos antecipado o nosso preço no Q1. No Q2, aparece um preço que não reflete o segundo aumento de preço que nós fizemos agora em junho. Então, ele é parcial, que vai ser full no terceiro trimestre. Então, nossa estratégia de preço, ela tem o pilar de rentabilidade, as margens de contribuições são defendidas e todas as vezes que a gente for desafiado em cima de grãos, nós vamos olhar para a nossa margem e recompor baseado no posicionamento das nossas marcas do mercado. Então, fizemos sim um novo reposicionamento de preço que vai refletir 100% no Q3. Se eu tiver mais alguma dúvida, depois que o Lorival responder a outra pergunta, eu estou à sua disposição. Bom, obrigado, Sidney. Acho que a pergunta do Lucas é super relevante, principalmente nesse momento, dado a notícia que saiu agora na manhã. Então, eu vou passar para o nosso vice-presidente de qualidade, o Neil Peixoto. Talvez vocês ainda não o conheçam, mas, Neil, por favor, bola contigo. Tá bom. Bom dia, obrigado a todos pela pergunta. São dois pontos aqui que queria comentar com vocês. Primeiro, nós estamos acompanhando, a nossa área de qualidade está acompanhando de perto toda a ciência relacionada ao Covid, a formas de transmissão, etc. E hoje, não existe evidência científica que alimentos ou embalagens de alimentos são fontes de contaminação ou rota de contaminação de Covid. Tá? Isso não é dito por mim, isso é dito pela Organização Mundial de Saúde, isso é dito pelo FDA, Food and Drug Administration dos Estados Unidos, e pela FSA, que é a European Food Safety Association. Então, acho que esse é o primeiro ponto, a primeira coisa que a gente tem que desmistificar. Seguimos acompanhando os fatos e tentando entender o que está acontecendo, ou seja, o que foi identificado na China. Segundo ponto é sobre as medidas da BRF, e aí tem uma coisa que é muito importante dizer para vocês. Nós não temos empregados dentro das nossas plantas trabalhando com Covid. E isso por quê? Por parte das coisas, dos pontos que o Lorival já comentou no começo da apresentação.
Nós intensificamos controle de acesso à planta, com testagens, etc. Nós implementamos várias medidas de distanciamento social, de isolamento ou de separação de funcionários dentro das plantas. Nós intensificamos todos os processos de higienização, que vão desde processos de higienização de linhas até de containers que estão sendo exportados para o exterior. E, por último, a questão dos EPIs, dos famosos EPIs que a gente tem intensificado e tem implementado dentro das nossas unidades. Então, por isso, eu diria para você, muito tranquilo em relação a isso, que a gente tem eu tenho absoluta tranquilidade que nós estamos fazendo a coisa certa em relação aos nossos produtos. E obrigado pela pergunta, mais uma vez. Está muito claro. Obrigado a todos. Obrigado, Léo. Nossa próxima pergunta vem de João Soares, do Citibank. Olá, bom dia a todos. Obrigado pelo call. Eu tenho duas perguntas. A primeira para o Lorival e para o Sidney. Olhando o mercado interno, como que vocês avaliam o papel desses incentivos do governo, Corona Voucher, na demanda de processados? Vocês acham que a demanda está resiliente, independentemente desses incentivos? E como vocês veem riscos de trade down olhando para frente, né, quando possivelmente esses incentivos vão começar a cair? E como vocês estão posicionados nessa questão de mix? E a segunda pergunta, em relação à liability management, vocês fizeram quase 300 milhões de dólares de compra, emissão de CRA, então tem bastante coisa acontecendo. Eu queria entender quanto que vocês esperam de poupança, de despesa financeira, caixa proveniente desse liability management, que pode vir mais para frente também de possíveis outras transações. Enfim, se vocês têm algum target de redução esse ano. Obrigado. Obrigado, João. Aproveitando aqui o dinamismo da nossa conversa e do formato, eu vou passar aqui de primeira pergunta para o Sidney para falar aí do tema de mercado Brasil, e aí na sequência já o Carlos Moura, nosso CFO, já engata para estar falando aí com relação ao liability management. Oi, obrigado, João, pelas perguntas. Em relação à Corona Voucher, né, não há dúvida que teve uma injeção positiva no consumo, e parte desse consumo veio para alimentos. Mas a nossa visão o mercado de alimentos ele tem uma elasticidade não muito forte em relação à macroeconomia. As pessoas podem ter, sim, uma mudança de categorias, mas o consumo, principalmente nas últimas crises que nós passamos, se mostrou resiliente, mesmo com quedas importantes de economia. Mas eu acho que na frente o cenário que nós estamos trabalhando, que vai acontecer uma mudança, vai, sem dúvida nenhuma, reduzir esse estímulo do governo, mas, por outro lado, esse cenário macroeconômico, onde a gente vê redução de renda e aumento de desemprego, ele vai fazer com que as pessoas mudem hábitos de consumo e com esta experiência recente de preparo dentro de casa, vai fazer com que continue estimulando esse consumo, né, dentro de casa, que vai nos beneficiar pelas nossas marcas e pelo nosso portfólio. E ainda mais do que isso, né, ele tem dois aspectos, né? A gente vê a explosão de Netflix, explosão das redes de 4G, fazendo com que mostre para a gente que as pessoas vão ficar mais dentro de casa diante de um novo cenário, ou de preocupação com o Covid, ou com um lazer que caiba no bolso, né? Então, essas duas variáveis impactam diretamente, positivamente o nosso negócio, ou por indulgência, ou por um consumo dentro de casa de maior valor agregado do nosso portfólio, que tanto de preparo com in natura, quanto com o nosso portfólio de conveniência e praticidade, se encaixam perfeitamente. Então,
nós entendemos que esse mercado vai continuar se beneficiando de boa parte desse new normal. Essa é a nossa visão, mesmo com uma redução de um incentivo do governo. Do outro lado, o trade-down, eu acho que aqui a gente tem um papel muito importante. Nós somos a empresa com a liderança de mercado, com a reputação não só de market share, mas principalmente da preferência das nossas marcas. E aqui a gente tem um papel importante. Então, esse movimento que a gente tem feito de aumento de inovação, até pouco tempo trabalhávamos aí abaixo de 2%, hoje já estamos com uma representatividade sobre a nossa receita no Brasil superior a 4%, ele vai atendendo uma demanda de um consumidor que está demandando cada vez mais produtos que entreguem o desejo de cada consumidor. E são diferentes, tanto de conveniência, quanto de praticidade, quanto de valor agregado. Então, nesse aspecto, a gente tem um papel muito importante de fomentar o crescimento de produtos de valor agregado que nós estamos fazendo através das nossas comunicações, das nossas marcas, que continuam crescendo preferência, através de novos produtos que atendem novas tendências e através da acessibilidade dos nossos produtos a novos consumidores, que se traduz na maior presença do nosso portfólio por diferentes canais. Digital, D2C, B2B, ou seja, esta combinação de fatores faz com que as nossas categorias continuem se apropriando de uma demanda existente de maior valor agregado em alimentação no Brasil. Lorival? Bom dia. Sou eu, o Sidney, obrigado. Bom dia, João, bom dia a todos. A nossa gestão de passivos financeiros, ela tem que combinar, né, uma prudência e uma disciplina financeira com uma eficiência econômica, né? Se você reparar no último trimestre, mesmo com o efeito da variação cambial sobre os juros, que também afeta o withholding tax, nós tivemos uma redução no custo de juros, né? Beneficiados aí principalmente pelas dívidas em reais indexadas ao CDI. Então, a gente também foi movendo na direção de ter uma porção maior de dívidas indexadas ao real, já atingimos 36% nessa porção, e mantendo um nível de prudência de liquidez suficiente para sustentar os nossos negócios, aí na casa dos 11 bilhões e meio de reais, com, inclusive, a nossa liquidez ampliada da linha de crédito rotativo. A tendência para esse ano é a gente conseguir, pelo menos, reduzir aí alguma coisa em torno de 40 milhões de reais em despesas financeiras, dada essa nova estruturação e o próprio comportamento do CDI, como eu mencionei anteriormente. Obrigado. Obrigado, Carlos. Só um follow-up bem rápido. Carlos, olhando assim, os seus ganhos financeiros não recorrentes, né, não fora de dívida, enfim, você teve um impacto positivo de uma remensuração de uma ação de venda. Só queria entender, estou olhando a nota explicativa, mas se você puder dar um pouco mais de detalhe em função dessa put, o que foi, o que gerou esse ganho financeiro não recorrente exatamente, e como que você pode, olhando para frente, como pensar nisso aqui? Perfeito. Deixa eu só explicar rapidamente o contexto e aí os seus efeitos também. Isso diz respeito a um contrato de aquisição, uma opção de aquisição que acionistas minoritários têm na Turquia contra a companhia, então a gente tem uma put contra a companhia. Essa put é mensurada por um múltiplo do EBITDA performado na Turquia em liras turcas vezes 6,1 vezes descontada a dívida líquida da operação da Turquia. A Turquia tem um balanço separado e a gente, então, gere isso. O Patrício, inclusive, é presidente do nosso conselho de administração lá, eu sou companheiro dele nessa jornada, de forma que a gente tenha essa mensuração dessa put option definida a cada trimestre. O que aconteceu neste trimestre especificamente? Nós tivemos uma conjunção de fatores, como ele mencionou no negócio. Primeiro, o efeito de mudança de canais e redução da demanda
do negócio em si, que gerou um EBITDA menor, e também a desvalorização da lira turca, né? Associado também à intercorrência nas exportações com o Iraque. Então, isso fez com que essa opção fosse revalorizada. Eu gostaria de destacar que no ano passado a companhia provisionou 213 milhões de reais. Então, considerar isto como um efeito on-off não é correto, porque isso faz parte do negócio, está tratado como resultado financeiro, apesar de ter vinculado um contrato e está associado a uma questão operacional, mas por normas contábeis nós temos que contabilizar isso desta forma, com todo o escrutínio da nossa auditoria. Então, o que a gente vê para frente é uma tendência de estabilidade ou de ajuste, à medida que o negócio melhore, positivo, ou seja, o negócio da Bambit melhora, a Puro Option também, em contrapartida, ela recebe esse reconhecimento e a gente provisiona isso até a definição do exercício pelos nossos sócios minoritários. Não sei se ficou claro, João, mas qualquer coisa a gente também está à disposição para aprofundar o esclarecimento. Qualquer coisa a gente faz o follow-up, mas obrigado, Carlos, e obrigado, Sidney Lorival, pela resposta. Obrigado, cara. Obrigado, João. Nossa próxima pergunta vem de Ricardo Alves, de Morgan Stanley. Bom dia, Lorival, Carlos, todo o restante do time, obrigado pelo call. Eu acho que quase todas as minhas perguntas já foram respondidas, só pontos que eu acho que não foi discutido ainda. A margem no Brasil, acho que foi bem impressionante, esses 14%, ainda mais impressionante do que no primeiro TRI. Eu só queria ter um pouquinho da sua visão com relação ao segundo semestre, né? De um lado, a gente já discutiu muito hoje aqui no call a questão de processados, que continua muito forte. A precificação veio em julho, agora imagino que deve ajudar. Ao mesmo tempo, você tem uma pressão de milho que começa a pressionar. Então, eu queria uma visão balanceada com relação a essas e, eventualmente, outros itens que podem afetar a sua rentabilidade, só para a gente ter uma noção de nível de meetings, de margem ele se sustenta nos próximos trimestres ou no próximo semestre. E o segundo ponto, se vocês puderem discutir um pouco mais no detalhe, que é relacionado a essa pergunta também, é a questão do milho. Só se vocês puderem nos relembrar a sua política de compra, o seu nível de estoque, como que vocês estão enxergando a questão dos grãos agora no segundo semestre. Então, muito obrigado. Obrigado, Ricardo. Como eu disse aqui, eu acho que a gente vê com relação aos impactos de forma geral, tanto no custo de produção, na performance operacional, na gestão das nossas unidades e os gastos com relação aqui à Covid, o que a gente vê sem dúvida, uma tendência de redução desse impacto. Como eu disse, muitas despesas foram one-timers, agora já não acontece no segundo trimestre, e aí tem uma tendência, sim, de redução para o segundo e ainda mais para o terceiro trimestre, e ainda mais relevante essa redução para o quarto trimestre. Com relação ao impacto de custo, eu vou passar aqui para o Leonardo, dado a relevância do impacto do milho, e aí ele já complementa aqui a minha resposta com relação ao segundo semestre e também fala mais com relação aí ao que a gente está fazendo e a posição com o milho. Tudo bem, Ricardo? Bom dia. Obrigado pela pergunta. Eu acho que continuando aqui um processo que a gente tem feito já nos últimos anos, a nossa compra de insumos para a ração ela não é especulativa. Então, a gente vem fazendo um estudo consistente do mercado e agindo dessa forma, olhando muito curto, médio e longo prazo, né? Nosso primeiro objetivo sempre é garantir o abastecimento e garantir o alimento dos animais. Mas a gente também tem o objetivo de garantir a competitividade da BRF frente ao mercado. Então, a gente startou já nos últimos anos um aumento da nossa capacidade de armazenagem. Então, a gente vem recuperando e alugando novos armazéns para conseguir ter uma capacidade de armazenagem maior e usar isso de acordo com a nossa visão de mercado. A gente tem também usado mais materiais alternativos. É um trabalho em conjunto com a nossa equipe de nutrição agropecuária, aumentando, por exemplo, o consumo de sorgo. É um produto alternativo. A gente tem fomentado a utilização desse produto, inclusive no Mato Grosso, esse ano pela primeira vez. Então, a gente identifica as áreas mais propícias para essa cultura, faz o fomento com os produtores e acaba tendo também um insumo que nos traz também uma vantagem competitiva.
É claro que a nossa estratégia de armazenar mais ou menos é muito estratégica, não posso falar quanto a gente tem armazenado, mas a gente tem olhado sempre longo prazo, olhando os estoques de passagem de milho no Brasil, olhando a safra americana e tomando nossas posições em conjunto com as políticas de risco da companhia, olhando não só o curto prazo, mas já olhando também 2021. Acho que é nessa consistência que a gente vem tomado. Isso reflete um pouco também nos resultados quando a gente vê os impactos de custo do grão na BRF inferior aos impactos que o mercado teve no aumento do grão. Se tem algum ponto, você pode voltar, tá, Ricardo? Estou aqui à disposição. Tá ótimo, pessoal. Muito obrigado. Obrigado. Nossa próxima pergunta vem de Bárbara Alberstadt, de JP Morgan. Oi, bom dia. Eu tenho duas perguntas. Eu queria fazer um follow-up relacionado ao liability management. Qual que é o foco de vocês para os próximos 12 ou 18 meses? Teve uma troca de dívida em moeda estrangeira para um momento com dívida em moeda local. Queria entender se essa vai ser a estratégia da companhia olhando para frente. E na parte de capital de giro, se você poderia dar um pouco mais de cor para a gente como está sendo a administração do capital de giro e qual a expectativa até o final do ano. Obrigada. Carlão, vai lá. Obrigado. Falando sobre o liability management, nesse horizonte que você comentou, Bárbara, bom dia. O nosso objetivo é sempre a gente ter um alongamento, ou seja, deixar um perfil confortável para a companhia com a maior eficiência econômica possível. Naturalmente, a gente busca estruturalmente obter mais recursos em reais, né? Mas a gente precisa ponderar que a profundidade do mercado de capitais em reais é diferente da profundidade do mercado de capitais no exterior em moeda forte, né? Então, por isso a gente então administra as nossas posições de hedge também do balanço para que elas tenham uma neutralidade. De qualquer forma, a companhia está sempre pronta e preparada para se mexer à medida que as janelas de mercado aconteçam, para que a gente possa aproveitar as oportunidades, assim como foi feito, por exemplo, no tender offer recente. Então, direcionalmente, estender prazo, dar mais conforto para a nossa dívida em termos da carga de despesas financeiras e tentar, com a maior diligência possível, a gente aumentar a porção em reais. Sobre capital de giro, a tua pergunta foi muito boa, porque me dá a oportunidade de dizer o esforço que a companhia fez para atender a seus clientes e a seus fornecedores, né, com uma série de esforços. O Sidney tem liderado aqui a questão do movimento Nós, que foi amplamente divulgado no mercado, e também nós estamos fazendo questão de divulgar nos nossos materiais de divulgação, mas também fizemos vários esforços internos de sustentação da nossa base de clientes para apoiar principalmente o pequeno varejo a poder ter um pouco menos de desconforto em função da pandemia. A gente conseguiu gerenciar bem o nosso capital de giro, com uma inadimplência baixa na parte de clientes e na parte de fornecedores integrados, conseguindo atender plenamente as suas demandas por antecipação de recursos e também a gente conseguir um alongamento de prazo do pagamento aos fornecedores. E a gente conseguiu, com isso, dar conforto aos nossos estoques. O Léo comentou aqui de sempre uma busca por alongamento para a gente ter um estoque prudente que seja suficiente para o abastecimento da companhia, que é a nossa prioridade total, né? Então, a gente conseguiu fazer isso de uma forma bem eficiente. E, na parte de outras variações ali do capital de giro, eu queria destacar que a gente tem conseguido monetizar os nossos créditos fiscais, que a gente tem recebido com mais eficiência, principalmente os do PIS e COFINS recentemente destacados. Então, isso tem nos ajudado também na gestão do capital de giro. Obrigada. Próxima pergunta vem de Felipe de Souza, de Mirai. Boa tarde, senhores. Obrigado pela pergunta. Eu queria entender, falando aqui mais de direcionamento estratégico, a BRF ela vem de um período de reestruturação das operações
E eu queria saber o que vocês, além de reduzir a alavancagem, qual é o caminho do negócio? Vocês pretendem retomar alguma atividade de M&A? Vocês pretendem concentrar ou aumentar ainda mais o portfólio de produto? Mais no sentido estratégico do business, nada muito focado em si nos resultados atuais, que eu entendo que eles só tendem a melhorar depois das explicações. Obrigado. Tá bom. Obrigado, Felipe. Deixa eu responder essa daqui. Vamos lá. Você colocou bem. Acho que a companhia vem num trabalho, vamos chamar aqui de reconstrução, e, como eu disse, eu tenho total segurança que nós pavimentamos os alicerces, os fundamentos da companhia nesse último período, com sistema de gestão, processos, sistemas de eficiência operacional, comercial, treinamento de pessoas, fortalecendo nossa cultura. Ou seja, hoje nós temos um time alinhado, consistente, com um propósito. O que a gente quer fazer e qual é a direção? A direção é naquilo que eu mostrei ao longo da apresentação. E a gente falou isso no último BRF Day do ano passado. Investir cada vez mais em inovação, lançamento de produtos, para quê? Para que cresça mais aqueles 80% que a gente mencionou do nosso portfólio, que carregam margens melhores, mais valor agregado e a fortaleza das nossas marcas. Então, nós vamos agora robustecer essa estratégia, crescer mais nessa direção, com mais esse foco, com mais produtos de valor agregado, adicionando linhas novas, produtos novos, para que a gente se direcione e se mova como a gente tem feito nessa direção. Ou seja, deixar um pouco a volatilidade do mercado e dos produtos mais comoditizados para uma linha de produtos, para um portfólio mais rentável, um portfólio mais estável também na sua geração de resultado e geração de caixa. Obviamente, também a gente está num ciclo agora de planejamento estratégico da companhia. Então, nós teremos aqui no próximo mês uma discussão junto com o nosso conselho para alinhar e determinar os nossos passos. O que eu posso te dizer é que nós estamos confiantes que temos, sim, muitas oportunidades para frente. E nós temos aqui um time capaz, engajado e que vai entrar nesse novo normal, ou nesse novo momento, com toda a sua força e energia. Então, essa discussão vai acontecer até agora, nos próximos meses, e aí sim a gente vai estar alinhado ao nosso comunicação de BRF Day, alinhando a estratégia e os avanços, mas de forma sumarizada aqui, construímos e pavimentamos o alicerce. Acho que a gente está pronto para agora capturar mais oportunidades de crescimento, oportunidades de margem e aumentar, sim, o retorno da companhia e também posicionar a companhia no local, no valor dela, com relação, inclusive, aos seus múltiplos, dado a base de produtos que a gente tem e para onde a gente está indo. Tá, ok. Obrigado. Só um pequeno follow-up. Em termos de running rate, do que você tem hoje de processo, estrutura, custo, tudo isso, a empresa eu entendo que a empresa está próxima de uma coisa de longo prazo eficiente. É esse o entendimento? Ou ainda tem muito mais de margem de ganho para ser ganha com o que você tem hoje?
Felipe, a gente está, de novo, no processo implementando, né? Então, como eu disse, a gente está concluindo a implementação desses processos. Obviamente que nesse, vou chamar aqui, primeiro semestre, com toda a pandemia, é difícil a gente manter exatamente o ritmo que as coisas estavam andando. Então, a gente teve que nos adaptar ao momento atual. Mas, como eu disse, nós pavimentamos todas as iniciativas e elas estão em andamento, algumas aí praticamente no fim da sua conclusão e outros, sim, que a gente está concluindo. O que eu quero te dizer é ainda existem oportunidades e ainda existem ganhos efetivos a serem capturados, quer seja na nossa parte fabril, quer seja na nossa logística, quer seja na nossa eficiência comercial. Ok, muito obrigado. De nada. Encerramos neste momento a sessão de perguntas e respostas. Gostaria de passar a palavra de volta ao senhor Lorival Luz. Bom, obrigado a todos. Obrigado por estarem com a gente aqui nesse novo formato. A gente tentou fazer de uma forma mais de interação, com todo mundo aqui se interagindo. Eu queria aproveitar esse momento para comunicar àqueles que ainda não sabem e, ao mesmo tempo, fazer aqui o nosso agradecimento e reconhecimento. O nosso diretor de Relações com Investidores, o Eduardo Takeishi, tomou a decisão de empreender, então ele nos comunicou que gostaria de deixar a companhia, então ele fica conosco aí no próximo mês. Para o lugar dele está vindo a Gabriela Vogue, que no próximo call estará com a gente, e quero aqui reconhecer todo o trabalho, a dedicação que o Eduardo fez junto com todo o time de RI nesses quase 3 anos que ele esteve aqui conosco. Acho que ele mudou o patamar, espero que vocês também acreditem dessa forma, mas mudou o patamar de comunicação com todos vocês, com relação às interações, às informações prestadas, a clareza das informações, a disponibilidade. Então, aqui meu reconhecimento, meu agradecimento ao Edu e que ele tenha muito sucesso e muitas alegrias na sua nova etapa aí como empreendedor, que sem dúvida vai gerar muitos recursos para que ele possa investir aqui conosco na BRF. Então, obrigado a todos e tenha aí um bom dia a todos. Valeu, obrigado, Edu. Obrigada. A teleconferência da BRF-SA está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham um bom dia.